de todos os tamanhos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens, mulheres, todos no corpo de Jesus. Não há mais distinção entre gentil e judeu. Todos são um pela fé em Jesus Cristo. Todos. Fazendo a igreja, está fazendo os cristãos se lembrarem de quem eles eram, de que eles não tinham parte com as promessas que Deus fez a Abraão. Mas é claro, irmãos, que agora, pela fé em Jesus, nós somos descendência de Abraão e temos parte com as promessas que Deus fez a ele. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo ponto, irmãos, nós temos uma vida sem Cristo, não tínhamos esperança do Messias, não tínhamos esperança de um Redentor. Os gentios não tinham, eles viviam na prática do paganismo, em adoração, irmãos, a outros deuses. Segundo ponto, eles eram separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, mas também não faziam parte do povo escolhido, e consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, irmãos, ele retrata isso. Eu quero ler para os irmãos, Gálatas 3, 29, que diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:3. Segundo ponto, irmãos, estamos ensinando uma verdade muito clara. Os gentios, eles não faziam parte da comunidade de Israel. Consequentemente, é claro que eles não tinham parte as promessas que Deus fizera a Abraão. Consequentemente, por não fazerem parte, então, da comunidade, da nação dos judeus, da nação de Israel. Então, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Mas, irmãos, conforme nós lemos em Gálatas 3:29, os gentios, hoje, naqueles dias, o apóstolo Paulo estava tratando disso, precisava se entender que, através de Cristo Jesus, todos se tornariam descendência de Abraão, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E esses são privilégios, irmãos, concernente à salvação. Esses são privilégios, irmãos, que os cristãos, eles recebem, o judeu, os gentios, eles receberam através de Cristo Jesus. Estavam vivendo uma vida sem Cristo, não tinham esperança do Messias, separados da comunidade de Israel. Mas o Messias haveria de vir, e o seu sacrifício uniria gentil, judeu, todos, um só povo, pela fé em Jesus Cristo. Todos seriam um só povo, uma só igreja, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus.
Então os gentios, irmãos, não tinham parte alguma, a comunidade de Israel não tinha diálogo, não tinha conversa, irmãos, não se sentava na mesa para comer junto com o gentio, o judeu não. Eles chegavam a acreditar, irmãos, como eu já mencionei, que os gentios eram combustível para o inferno. Aí Cristo vem e une todos estes povos, a fim de que todos sejam um em Cristo Jesus. Terceiro ponto: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Terceiro ponto, irmãos, alienados aos pactos das promessas. Sabe o que não é ter parte com nenhuma das promessas, irmãos, que Deus fizera a Abraão? Sabe o que não é ter parte com nenhuma das promessas? Essa era a condição dos gentios. Essa era a condição dos gentios. Eles viviam, irmãos. Os gentios viviam no seu paganismo, sem esperança. Eles não tinham esperança alguma do Messias, eles não tinham esperança alguma do Cristo. Ainda que Israel, por longo dos anos, perdeu a noção do verdadeiro significado da lei, do verdadeiro significado, irmãos, da circuncisão, eles tinham parte com as promessas. Eles perderam o entendimento, eles se esqueceram de que a lei apontava para Cristo, o tabernáculo apontava para Cristo. Muitos dos judeus. A arca da aliança, as promessas eram relacionadas ao Cristo. Irmãos, as promessas eram relacionadas ao Messias. Os judeus, sabe como eles viviam, os judeus? Sem esperança, sem Deus no mundo. Era essa a condição, irmãos, dos gentios. Sem esperança alguma, os gentios viviam sem Deus no mundo. Eles eram, irmãos, praticantes, desordenados, a condição era de depravação total. Não tinha conhecimento de Deus, de justiça, de caráter de Deus. Não. É claro que Israel tinha parte disso, porque Deus escolheu Israel. Deus escolhera Israel para bênção para as demais nações. Israel deveria ser um instrumento a fim de que Deus fosse conhecido através de Israel. Israel e ver Deus. Ainda não é diferente, irmãos. Os ímpios devem olhar para a igreja e ver Deus na igreja, ver Cristo em nós. Israel perdeu esse entendimento, irmãos. Mas a condição dos judeus, dos gentios, irmãos, era preocupante. A condenação dos gentios era certa.
Porque, consequentemente, a vida que eles levavam, a vida que os gentios levam ainda hoje sem Deus, consequentemente, é condenação, é juízo eterno. Juízo eterno. Os gentios estavam em distinção total dos judeus, separados da comunidade. Irmãos, as promessas que Deus fizera a Abraão, as promessas mosaicas da vida, e o juízo a essas promessas. Mas aí o Cristo vem, irmãos. Deus envia seu Filho que se encarnou, esteve entre nós, habitou entre os homens e humilhou-se a si mesmo, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, apresentou-se a Deus como sacrifício e como sumo sacerdote. À direita do Pai, Ele intercede, e Ele está em intercessão. Sabe, os gentios que viviam eram judeus. Nós não tínhamos parte com essas promessas, nós não tínhamos parte com nenhuma delas. Éramos desprezados, irmãos, pelos judeus. Os gentios eram desprezados pelos judeus. Eram totalmente desprezados. O judeu não queria nem proximidade com o gentio. Não queria nenhuma proximidade com o gentio judeu. Como eu disse aqui, eles agradeciam a Deus os gentios. Agradeciam. Agora, através de Jesus Cristo, nós, irmãos, você, eu, nós temos parte, irmãos, com essas promessas, com as promessas que Deus fizera a Abraão. Temos agora uma herança, irmãos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Nós somos filhos, agora nós temos parte, a herança eterna, irmãos. Nós temos parte com a herança eterna. Lembrai-vos de quem vocês, condição que vocês se encontram, e preste atenção, vocês agora têm uma nova posição em Cristo Jesus, uma nova posição. Terceiro ponto, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro ponto, irmãos, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que, consequentemente, ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir o gentio no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus, e essa era a condição dos gentios, desprovidos de esperança.
claro que isso, irmãos, conforme nós lemos aqui na lição, era concernente a filosofia, irmãos, naqueles dias e até nos dias de hoje, que não acredita na vida após o túmulo, após a morte. Ainda hoje, irmãos, grandes filósofos anunciam esses falsos ensinos. A filosofia prega esse falso ensino de que não há vida após a morte, após o túmulo. Para eles, irmãos, só existe esse intervalo entre o nascimento e a morte. Os gentios acreditavam, eles não tinham esperança de vida após a morte. Pregado, muitas pessoas acreditam nisso, até nos dias atuais. Não entendendo a eternidade da alma, a eternidade. Acreditam apenas no intervalo entre o nascimento e a morte. Isso era ensinado. Essa era a crença do gentio. De qualquer esperança, irmãos, de qualquer. Eles viviam com medo, cheio de incertezas. Medo, sem paz. Separados das promessas, separados da comunidade, sem parte, irmãos, nenhuma com uma vida de esperança. Mas o apóstolo Paulo escreveu: justificados pela fé. Sabe a paz que os gentios não tinham? Agora eles têm. Sabe como? Justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. A condição daqueles que antes viviam com medo, sem esperança e sem... Porque Deus concedeu agora aos gentios parte nas suas promessas, na herança eterna, com a herança eterna. Isso aos gentios. Esse é o segundo ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam, irmãos, preste atenção. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Não é que os gentios, irmãos, eles não tinham uma crença, porque os gentios eles tinham uma crença. Eles acreditavam em vários deuses, eram pagãos, eram politeístas. O que é isso? É a crença em vários deuses. Então, essa era a condição dos gentios. Eles criam sim em uma divindade, criam, irmãos, em vários deuses. Eram politeístas. Eles não eram como nós. Nós não éramos o que hoje somos, monoteístas, que acreditamos num único
e verdadeiro Deus. Diferente, irmãos, deste quadro estarrecedor da nação gentílica. Esse era o quadro deles. Mas ele foi alterado, irmãos. Deus interviu na condição dos gentios. Sabe, os gentios sem esperança, sem paz, com medo de Deus no mundo? Agora eles vivem com Cristo, eles têm parte nas promessas, eles fazem parte do corpo de Cristo. Essa agora é a nova condição dos gentios. É a nova posição dos gentios. Que agora somos nós, a igreja. A nossa condição, irmãos, era estarrecedora. Sim. Era de condenação. Mas agora, a nação que vivia sem Deus no mundo, recebe por Cristo Jesus a esperança, parte as promessas, e agora ela faz parte do corpo de Cristo Jesus. Ela recebe em Cristo Jesus as bênçãos espirituais, em Cristo Jesus, da salvação, da eleição, da predestinação. Essa é a nova condição dos gentios. Porque Deus ele teve que intervir, irmãos. Deus ele interviu no nosso quadro. Deus ele interviu na nossa situação. Deus ele interviu na nossa condição, porque a nossa condição era estarrecedora. Era essa a nossa condição. Deus teve que intervir. E Paulo escrevendo, irmãos, aos Efésios, capítulo 2, olha o versículo 11 e 12, eu sei que já foi lido, mas preste atenção. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Olha, os circuncidados chamavam os gentios, os que não eram circuncidados, Paulo está dizendo de incircuncisos. Era esse o tratamento dos judeus para com os gentios. Versículo 11, versículo 12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sabe o que Paulo está dizendo dos gentios? Paulo está fazendo os gentios se lembrarem de que eles estavam falidos espiritualmente antes, mas que Deus os resgatou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Que os gentios que antes estavam em trevas, em escuridão, sem Deus, sem esperança no mundo, eles foram resgatados das trevas, e eles foram trazidos para a sua maravilhosa luz, diz a palavra de Deus, diz as Escrituras Sagradas. Deus no mundo, sem parte com as promessas, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, sem esperança, sem paz, vivendo uma vida com medo e no medo. Essa era a condição. Mortos espiritualmente, falidos espiritualmente estavam. Mas Deus interviu, enviou o seu único filho a fim de morrer por todos. E a Bíblia diz que todos, sem exceção, sem exclusividade, por intermédio da sua palavra, todos venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Assim como nós viemos, irmãos, ao conhecimento da verdade,
todos, ainda todos virão da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos viessem ao conhecimento da verdade, todos recebessem a Cristo como Salvador, fizessem parte das promessas eternas que Deus fizer, ditas nas Escrituras Sagradas, escritas nas Escrituras Sagradas. Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, viessem a fazer parte dessa herança. Os gentios que estavam falidos espiritualmente, que não faziam parte do povo eleito, agora, por intervenção divina, eles têm parte, irmãos, as promessas eternas que Deus fizeram. O apóstolo Paulo, retratando, irmãos, a nova condição daqueles que estão agora, aqueles que agora creem no Senhor Jesus, que estão com a fé no Senhor Jesus. Ele diz que agora, irmãos, nós que cremos, que o recebemos como Salvador, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Deus, filhos por adoção, irmãos, com as promessas eternas que Deus fizer. E para nós concluirmos, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. O Espírito Santo fala melhor em cada coração. Assim como o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, a igreja de Éfeso, a fim de que eles se lembrassem. Ele está dizendo, portanto, versículo 11 do capítulo 2, lembrai-vos de quem vocês eram, lembrai-vos que não tinham partes nenhuma com as promessas divinas, com as promessas eternas. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, de quem nós éramos, da nossa condição anterior. Irmãos, eu penso assim, se nós, irmãos, entendermos de onde Deus nos tirou, nós vamos valorizar mais, meus irmãos, nossa salvação, as bênçãos espirituais, irmãos, a oportunidade de viver com Deus como nós temos hoje. Se nós fazemos como o apóstolo Paulo, e o que a Bíblia está nos ensinando, nos lembrar da nossa condição anterior, de quem nós éramos e da nossa situação, e que se não fosse, irmãos, a intervenção do alto, a intervenção divina, nós estaríamos condenados pela eternidade. Mas Deus, Ele interviu na nossa condição. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu devolvo a direção ao nosso superintendente. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Sufoca. Amém, irmãos? Se não fosse Jesus, estaríamos frequentes, né? Mas glória a Deus que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, aprove nos proporcionar um plano de salvação. As irmãs responderam os questionários? Amém? Amém. Mas a gente vai começar com os irmãos, tá? As irmãs já estão aí afiadas. Agora vai começar com os irmãos hoje.
Deixa eu só achar, irmão, a minha folhinha. Pega aqui minha Bíblia, por favor, Ashley. Jesus. Primeira pergunta. Hoje eu vou seguir a ordem aqui, tá? Primeira pergunta para os irmãos. Irmãos, o que é circuncisão? Os irmãos que souberam. José Luiz. É a circuncisão e a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Amém. Isso mesmo. Irmãos, vamos fazer o seguinte, aos irmãos que responderam já a sua pergunta, tá? Deixa para os outros irmãos responderem, viu? Vamos fazer assim, tá? A gente vamos tentar nos organizar do jeitinho melhor para que todo mundo participe e fique alguma coisa assim mais ou menos legalzinho, tá bom? Pergunta 2 para as irmãs. Qual o significado religioso da circuncisão? Os irmãos que puder responder. As pode dar certo, irmãos? Hã? Tem certeza? Amém. Terceira pergunta, vai para os irmãos, com exceção do irmão José Luiz e da próxima vez com a exceção da irmã Luciana, viu? Próxima pergunta é de número 3, para os irmãos. Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Não, José Luiz da frente. Você sabe? Tem alguma resposta? Lição de número 3, aliás, a pergunta de número 3. Com relação aos gentios, eles acreditavam, eles eram politeístas, na verdade, né? Eles acreditavam em vários deuses, né? Eles eram pessoas excluídas, na verdade, né? Eram excluídos pelos judeus, né? Eles não tinham, os judeus não acreditavam que eles tinham a salvação, né? Uhum. Então eles tinham a própria salvação deles, que eles tinham a fé deles, né? Que eles eram politeístas, né? Sim, entendi. Os irmãos nos trouxeram 2 respostas, mas 2 respostas que não está ainda completa. Não, mas não pode passar para as irmãs, não. Eu tenho a resposta. Pode passar, não. Eu tenho a resposta. José Luiz, nós queremos pontuar todo mundo, José Luiz. A resposta certa é 3. É 3. Ele está falando aqui. Não, nessa daí não. A lição é a pergunta número 3. O irmão José Luiz, da frente, né, deu aqui achando para a resposta, mas ela não está a resposta completa, irmão. Está faltando alguma coisa. Tá, ela está meio vazia. Se você tem mais algum complemento, o irmão Reinaldo trouxe também, mas não é a resposta que a gente ainda quer. Tá? Qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Essa é a pergunta. O que é que os judeus eles não podiam fazer parte de quê? Os irmãos sabem? Posso ver? Aguenta, José Luiz, peraí. Jesus.
Eles são considerados pessoas o quê, irmão? Excluídas, né? Excluídas. Né? Quando os judeus queriam ter a parte de justamente pela primeira pergunta que é circuncisão, né? Que era justamente aí tirar dos órgãos genitais, o nudez da criança nascida. Então eles excluídas, né? Porque eles estão excluídos. Sim. Eu vou considerar a resposta do irmão, porque a resposta diz o quê? Que os irmãos, eles eram incapazes, né? Eles não podiam ser inseridos na promessa messiânica, eles não poderiam de maneira alguma mesmo receber salvação, tá? Então eu vou considerar todos os irmãos, tá? Em outras palavras, mas com o mesmo conteúdo. Amém? Amém. Tá todo mundo feliz? Amém. Glória a Jesus. Com exceção da irmã, viu? Vamos fazer assim, vai todo mundo pontua. Lição de número 4. Cite os 3 pactos que giram em pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Tá certo? Amém. Os irmãos acham que está certo? Amém? Amém. Certo, tá? Os 3 pactos que giram em torno da promessa do Messias é o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Glória a Jesus. Última pergunta vai para os irmãos, tá? Qual o significado da palavra esperança em relação de seu principal uso? Com exceção do irmão José Luiz da frente e do irmão José Luiz de trás. Agora só tem um irmão. 2. Jesus. Vai, filho. Pai e filho. Última pergunta, Nau. Qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso? Vai passar para mim? Ué, irmão, mas tem assim para responder. Eu vou dar aí. Irmão Zé Luiz. Irmão Zé Luiz. E aí, Vitor, a última pergunta, eu vou repetir novamente, tá? Qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso? Vou dar uma dica bem facinho, tá? Foi uma das coisas que foi falada assim. Na lição de hoje. Vitor. A palavra esperança traz ideia de confiança e nas espirituais. O seu principal uso está ligado à confiança nas promessas das suas dívidas. Aí. Amém, tá? A resposta da última pergunta é que esperança significa confiança e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas de Deus. Amém? Irmãos, por hoje foi só, tá? As perguntas já acabaram. Semana que vem, nós temos mais escola bíblica, tá? Então, os irmãos, aproveita, dá uma lida na lição, estuda e a gente vem. Irmãos, por que a gente está fazendo assim? Senhora? Amém, irmãos? Irmãos, por que a gente decidiu fazer assim dessa vez na escola bíblica? Porque das outras vezes a gente deixava os irmãos por grupo, né? As irmãs respondiam, aí umas irmãs sabiam a resposta, mas ficavam com vergonha de responder. Às vezes sabiam, mas não traziam resposta nenhuma, tá? E os irmãos do mesmo jeito, aí uns respondiam mais, não respondiam nada, então sempre ficava aquela mesma sequência. Então, a gente vai fazer assim hoje, tá? Vamos fazer assim, a gente vamos dar a oportunidade para os irmãos forem respondendo, certo? Então, quem já respondeu, aí por já não responde, deixa para outra pessoa responder. A gente vamos ver
vendo, né, como que os irmãos estão interagindo na lição, estão entendendo o conteúdo da lição. Amém? Combinado assim, irmãos? Irmãs? Irmãos? Amém? Então tá. Semana que vem, nós estaremos estudando a lição de número 7 e aliás, o título diz assim: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocar sobre os pés, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela manhã de hoje, pela aula de hoje, tá? Irmãos, lembrando também que hoje, às 7h30, teremos o culto na direção do círculo de oração. Aos irmãos que através da live também estão a nos ouvir, 7h30 teremos o culto, né, da direção do círculo de oração. Será uma bênção, irmão, para a glória do Senhor Jesus, tá? Quero desejar aqui especial para minha mãe, Frigida das Mãos, que eu saí de casa dela, estava até cochilando ainda, né? Mas a todas as irmãs que estão aqui, que são mamães, tá? E as irmãs que também fazendo parte da live, estão a nos ouvir. Um feliz Dia das Mães em especial para você também, tá? Vamos fazer esta oração? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pelo dia que o Senhor tem nos concedido, pela manhã prazerosa em Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Teu Filho que aplicou aos nossos corações. Obrigado pelo conteúdo de hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida dos irmãos que nesta manhã se encontraram aqui dedicando um tempo, Pai, para buscar a Tua presença. Senhor Deus, abençoa o nosso dia, abençoa as nossas vidas, e o culto à noite venha ser um culto cheio da Tua presença, Pai, e que nós possamos sair daqui mais regozijados ainda, Pai, de Te servir. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que nenhum dos irmãos saiam, tá? Vamos